fuja do pecado. O apóstolo Paulo escreveu para os que querem ir morar no céu, abandonarem os pecados. Vamos ler no livro de Romanos, capítulo 6, versículos 1 ao 23, que diremos, pois, permaneceremos no pecado, para que a graça de Deus aumente? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos pecando? Vocês têm que saber que nós fomos batizados em Jesus Cristo, e fomos batizados na sua morte. Nós fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória de Deus, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se nós fomos plantados com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição, sabendo que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado, porque aquele que está morto, está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Versículo 11. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus nosso Senhor. Não reine o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerem seus prazeres carnais que desagradam a Deus. Não apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus, como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus, como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça. De modo nenhum. Vocês têm que saber que se vocês se apresentarem para serem servos do pecado para a morte, ou da obediência a Deus para a justiça, mas graças a Deus que tendo sido servos do pecado, agora vocês obedeceram de coração à doutrina que aprenderam, e libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Versículo 20. Quando vocês eram servos do pecado, vocês estavam livres da justiça, e que fruto que vocês tinham, então das coisas que agora vocês têm vergonha, porque o fim delas é a morte. Mas agora, libertados do pecado, e se tornados servos de Deus, tendo vosso fruto para a santificação, e por fim a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus nosso Senhor. No versículo 2, o apóstolo Paulo deixou bem claro que, nós já estamos mortos para o pecado, nós não podemos viver pecando. Versículo 3, vocês já foram batizados. A velha natureza já foi sepultada no batismo. Nós temos que andar em novidade de vida. Temos que servir de exemplo para os que levam uma vida de pecados na desobediência da palavra de Deus. É isso que o apóstolo Paulo quis dizer. No versículo 6, o apóstolo Paulo escreveu que a velha natureza de pecados foi crucificada na cruz com Jesus Cristo. O corpo não pode mais ser um instrumento para pecar, não podemos mais ser escravos do pecado. Versículo 7, aquele que está morto para o pecado, está justificado do pecado. Versículo 11, vocês têm que considerar que já morreram para o pecado, agora vocês estão vivos para Deus. Versículo 12, o pecado não pode reinar em vosso corpo mortal, vocês já não são mais escravos do pecado, para ficarem obedecendo às práticas pecaminosas que desagradam a Deus. Versículo 17,
Mas graças a Deus que quando vocês eram escravos dos pecados, vocês aceitaram a doutrina que nós ensinamos a vocês. Vocês foram libertos dos pecados, e ficaram do lado da justiça de Deus. No versículo 23, o apóstolo Paulo deixou bem claro que os que preferem levar uma vida de pecados irão receber o salário de Deus, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. Todos os que preferem levar uma vida de pecados na desobediência da palavra de Deus, irão receber as consequências dos pecados praticados. Os pecados vão se acumulando na alma humana, depois chega a morte do corpo. Quando a alma sai do corpo morto, o inferno chega para a alma que não quer se converter ao verdadeiro Evangelho de Jesus. A maioria das pessoas não querem ouvir a verdade do verdadeiro Evangelho de Jesus. Preferem ouvir mentiras dos trambiqueiros da fé, que não ensinam o verdadeiro Evangelho de Jesus. Jesus é amor, mas também é justiça. Falar do verdadeiro Evangelho de Jesus não dá visualizações. O apóstolo Paulo deixou bem claro que tem que sepultar a velha natureza de pecados, tem que andar em novidade de vida, vida nova. Tudo novo. Quem quer ir morar no céu tem que abandonar a prostituição, tem que abandonar o adultério, tem que abandonar os vícios, tem que abandonar a crença em deuses feitos de gesso, que não andam, não veem, não o ouvem. Imagens de esculturas não poderão salvar ninguém do inferno. Deus odeia a idolatria. Não irão morar no céu os que fazem imagens de esculturas, também os que creem, também os que adoram imagens de esculturas. O apóstolo Paulo escreveu que tem que mortificar o corpo para os pecados, mortos para os pecados, para os vícios. Se oferecer um copo de cerveja para o que acabou de morrer, ou um cigarro de maconha, ou um pouco de nicotina, o morto vai ficar quieto, não vai querer nada. Se alguém chamar o morto para ir se prostituir, ou para adulterar, o morto vai ficar quieto no caixão. O apóstolo Paulo fez uma comparação com o morto que não vai pecar mais. Só que quem morreu sem o perdão de Jesus em vida, será condenado a ir morar no inferno. A misericórdia de Jesus só vale em vida. Não adianta só se esconder em uma religião bacana que não exige nada, não adianta só dizer glórias a Deus e aleluias, e levar uma vida de pecados na desobediência da palavra de Deus. Aquele que não põe em prática na sua vida o verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo, quando a alma sair do corpo, com a morte do corpo, a alma será lançada no inferno. Vamos ler no livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 27, aos seres humanos está ordenado morrerem uma vez, vindo depois da morte o juízo. A maioria não querem ouvir essas verdades, ouvindo ou não, vai acontecer do mesmo jeito. Lembre-se, tem que sepultar a velha natureza de pecados. Você nunca vai ver um que já morreu, se prostituindo, adulterando, fumando cigarro de maconha, nem ingerindo bebidas alcoólicas, nem ingerindo nicotina, nem adorando imagens de esculturas, que não andam, não veem, não o ouvem. Busque a salvação para a tua alma. A parte de Jesus ele já fez, derramando seu sangue inocente na cruz, para salvar os que não querem ir morar no inferno. Invoque o Senhor Jesus Cristo. Faça essa oração de confissão: Senhor Jesus, eu reconheço que sou um pecador, perdoa todos os meus pecados, escreve o meu nome no livro da vida.
Você tem que se batizar para ser salvo do inferno. Procure uma verdadeira igreja evangélica, faça o batismo que Jesus mandou você fazer. Jesus disse que quem crer e se batizar será salvo, quem não crer será condenado. Será condenado a ir morar no inferno. Não creia no que os falsos profetas ensinam. Jesus disse que o inferno existe sim. Jesus falou assim do inferno no livro de Marcos, capítulo 9, versículo 46, no inferno os vermes nunca morrem, o fogo do inferno nunca se apaga. Se tem vermes no inferno, tem carniça também no inferno. É só você que escolhe onde queres passar a sua eternidade, ou no paraíso de Deus com Jesus Cristo, ou no inferno. Pense nisso, ouvinte, a escolha será para sempre. No inferno não existe mais salvação. Caiu no inferno já era, a misericórdia de Jesus só vale em vida.